Nova York é a cidade mais rica do mundo e uma das mais importantes. É o centro financeiro do mundo. Wall Street, lar de mais de 10 milhões de pessoas, é o motor da economia dos Estados Unidos. Aqui, uma riqueza sem precedentes foi criada, com muitos bilionários e algumas das famílias mais poderosas do mundo. Em Nova York, milhares de imigrantes estão alojados em academias, abrigos e hotéis. Alguns a apenas algumas quadras da sede da ONU, enquanto outros vivem o dia a dia. Segundo o prefeito Adams, mais de 10 mil imigrantes chegam a Nova York a cada mês e a cidade estabeleceu abrigos adicionais para receber os recém-chegados. A maioria das pessoas veio de outros estados, especialmente da fronteira do Texas, em ônibus e aviões organizados pelo governador republicano Greg Abbott. A questão é que mais latinos estão chegando e, devido à crise em Nova York, a cidade não pode oferecer as condições adequadas. Neste vídeo estaremos analisando como a crise na Big Apple afeta e continuará prejudicando os latinos. O crescente custo de vida nos Estados Unidos está começando a afetar as remessas dos imigrantes latino-americanos que trabalham nos Estados Unidos para os seus países de origem. Isso é um problema para milhares de famílias. O país está acostumado a uma inflação que não ultrapassa os 2% há 10 anos, mas em 2021 esse indicador atingiu 7%. E a população está em alerta. A América Latina sente o amargo sabor desse fenômeno, que não é exclusivo dessa economia até agora, disse Alejandro Sech, economista da Universidade de Rosário de Bogotá. Sim, isso está realmente acontecendo no país norte-americano, como resultado de muitos fatores que causaram escassez e aumento nos preços de alimentos, bens e serviços. Devido à inflação, os latinos agora enviam dinheiro apenas para parentes próximos. Sabe-se que as remessas são uma fonte essencial de renda para muitas famílias na América Latina. Então, quais fatores podem complicar o envio de dinheiro a partir da Big Apple? O Banco Mundial tem uma previsão negativa para as remessas, mas está condicionada à inflação nos Estados Unidos se manter constante e ultrapassar os 10%. Se o desemprego aumentar, as remessas diminuirão até o fim do ano. Se houver mais desemprego e os empregos oferecidos forem pior remunerados, o envio de dinheiro para a América Latina claramente será afetado. Tudo isso afeta as finanças das pessoas que enviam remessas para suas famílias de Nova York, já que seus gastos são maiores e seus ganhos menores. Um dos elementos que contribui para o aumento do índice é o custo dos serviços de energia, com aumento de 30%, e da gasolina, com aumento de quase 50%. Isso afeta especialmente os latinos de baixa renda, que precisam gastar mais dinheiro com aquecimento e têm menos recursos para comprar alimentos. A inflação afeta mais os pobres e menos os ricos, porque esses têm meios de se proteger. A lacuna nas relações econômicas entre ricos e pobres é muito evidente. Nos Estados Unidos, essa distância é uma das maiores do mundo. Temos os maiores bilionários, mas também existem grupos de imigrantes latinos extremamente pobres, disse um especialista. Os analistas concordam que os residentes latino-americanos estão muito preocupados com o aumento dos preços da gasolina. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Famílias de baixa renda enfrentam novas ameaças às suas finanças, como o preço dos aluguéis em Nova York. O preço do aluguel de casas e apartamentos em Nova York continua a subir. Em alguns lugares, estamos falando de aumentos superiores a 52%. Devido a esses aumentos excessivos nos aluguéis, muitos inquilinos são forçados a recorrer às suas economias para evitar acumular aluguéis em atraso. Outros decidiram se mudar para lugares talvez menos agradáveis ou remotos. E alguns simplesmente não têm escolha, a não ser adiar o pagamento do aluguel de um mês para o outro, porque simplesmente não tem dinheiro suficiente para pagá-lo. Um dos principais fatores por trás do alto custo de vida são os preços exorbitantes das moradias, que são 4,8 vezes mais altos que a média nacional. Honolulu e São Francisco são outras cidades importantes na Big Apple, conhecidas por seus altos custos de moradia. Existem várias razões pelas quais a habitação em Manhattan é tão cara. Por um lado, 340 mil milionários e 58 bilionários vivem em Nova York, tornando-a a cidade mais rica do mundo em termos de patrimônio líquido. Muitas famílias ricas vivem aqui e podem pagar casas de luxo, o que faz com que os preços médios das habitações subam. O alto preço dos aluguéis obriga muitos latinos a encontrar maneiras de manter um teto sobre suas cabeças, conseguindo um segundo emprego ou compartilhando despesas com colegas de quarto. Muitas pessoas no país gastam mais de 50% de sua renda com aluguel. Em março de 2020, a revista The Economist publicou uma pesquisa que mostrou que 35% dos nova-iorquinos e latinos lamentavam o alto custo de vida no estado,
enquanto 41% lamentavam Nova York, a cidade mais cara dos Estados Unidos. O custo de vida, os altos impostos, as regulamentações e os custos de moradia em Nova York tornam o sonho americano insustentável aqui. Uma das coisas que mais preocupa os especialistas financeiros é o impacto que o aparentemente imparável aumento dos aluguéis pode ter na inflação. Aqueles que não conseguem comprar uma casa são duplamente afetados. O aumento dos preços e das taxas de juros está afetando muitos compradores de primeira moradia do mercado, forçando-os a continuar alugando e pagando cada vez mais caro. Nova York é a cidade mais cara dos Estados Unidos. Aqui vivem 8,5 milhões de pessoas. Apenas em Manhattan há cerca de 1,7 milhão pessoas. De acordo com o Conselho de Pesquisa Econômica e Comunitária, o índice de custo de vida é 237,8% maior do que a média nacional. Tudo é caro na cidade, desde mantimentos até transporte público e habitação. A renda média per capita é de quase 77 mil dólares. A taxa de desemprego na cidade foi de 5,9% em outubro de 2022, 0,3% a mais do que em setembro. Para os latinos, encontrar trabalho não é tarefa fácil. Sem documentos ou educação, a situação é muito mais complicada. Por exemplo, os trabalhadores da indústria da construção de Nova York precisam de 2 cursos que custam entre 100 e 400 dólares. Oferecemos aulas gratuitas. Não se trata de permissões de trabalho, mas de preparação para ingressar na rede de construção, disse Ezenia Mata, diretora executiva da La Comena, uma organização que ajuda e representa as comunidades de trabalhadores locais, em entrevista à BBC Mundo. O custo de vida afeta duramente os latinos devido aos seus baixos rendimentos. Antes da pandemia, eles já lutavam para atender às suas necessidades, mas com essa nova onda de preços, alimentos e habitação, se torna ainda mais difícil de obter. Nos Estados Unidos, os veículos costumam ser indispensáveis. Mas desde o início da pandemia, os orçamentos para viagens dispararam à medida que os preços de carros novos e usados aumentaram. Além disso, o preço da gasolina também está subindo. O custo dos carros usados aumentaram 37,3% em 2021 e continuou aumentando, um aumento de 7,2% de setembro de 2021 a setembro de 2022. Em comparação com o ano anterior, o preço da gasolina aumentou 18,8%. Além disso, os custos das passagens aéreas aumentaram 42,9% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Vários fatores estão elevando os custos. A gasolina atingiu um recorde de 4,87 dólares o galão, de acordo com uma pesquisa da AAA. Essa cifra representa um aumento de 25 centavos por galão. Isso pesa sobre os consumidores e cria uma divisão política difícil para o presidente Joe Biden. Espera-se que os preços da gasolina ultrapassem os 4 dólares o galão pela primeira vez desde 2008. Tom Close, diretor de análise energética global, alertou que se esperava que a média nacional atingisse 5 dólares por galão. As famílias estão preocupadas em como abastecer seus carros e como gastar menos. As empresas estão lutando contra o aumento dos custos de produtos químicos, transporte e as demandas dos trabalhadores por salários mais altos. Tudo isso afeta não apenas os americanos, mas também as pessoas latinas, já que seus rendimentos são prejudicados por todos esses elementos que representam um gasto maior. Os latinos estão passando por momentos difíceis em Nova York. A cidade está piorando a cada dia e ninguém escapa disso. A realidade é que há poucas esperanças de que a situação melhore em um futuro próximo. Continuaremos vendo preços elevados de moradia, aumento da inflação e da gasolina. Você acredita que a situação melhorará até o final do ano? O que você acha que acontecerá nos próximos meses com os latinos em Nova York? Você pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.